Espero que você esteja bem, em paz, com muita saúde e muito obrigado por mais um tempinho, um cafezinho de prosa com a gente em mais uma edição do podcast Estação, que é gravado na estação Hub One, em Cascavel, na JK Aqua Brasil, antiga estação de aviação, antigo terminal de transbordo que virou estação de inovação e tem um estúdio da Fundetec, Prefeitura de Cascavel, onde gravamos o nosso podcast Estação. Toda semana temos um convidado, já falamos aqui com o prefeito Paranhos, já falamos com um aluno de Cascavel que vai representar o Brasil na maior feira de ciências do mundo, e hoje eu tenho o privilégio de conversar com uma pessoa que admiro por N razões, e eu tenho certeza que no decorrer dessa conversa você vai entender o porquê da admiração, e quem o conhece e convive com ele nas suas muitas e múltiplas funções vai entender bem o que eu estou falando. O difícil é apresentá-lo, né? Não decorei o currículo. Fosse eu, o Wagner Moura, teria decorado melhor o roteiro. Mas eu sei que ele, além de doutor em História, profundo pesquisador da história de Cascavel e região oeste do Paraná, foi vice-prefeito, vereador, secretário de várias pastas na administração municipal, vereador, esteve na Casa de Leis, mas é, antes e acima de tudo, um pesquisador e um mestre. É assim também que você se define, Wander? Você gosta de ser chamado de professor? Seja bem-vindo. Bom dia, Ben. É um prazer estar aqui contigo, amizade muito antiga. Verdade. Esse aqui é um espaço formador de opinião, né, para pessoas que se interessam realmente por assuntos com um grau maior de profundidade. Uhum. E está muito boa a tua apresentação. Eu, na verdade, raramente, quando eu peço um currículo, eu só coloco o professor Wander Piaia, professor universitário. Uhum. Ah, mas você já foi vice-prefeito, isso aqui. As pessoas sabem. Quem não sabe não tem problema. Eu não quero que o meu currículo me anteceda, compreende? Eu prefiro que as pessoas ouçam minhas ideias e depois, se quiserem pesquisar um pouco mais. Legal. Né, para saber dos espaços que eu ocupei. Mas, realmente, eu gosto de me identificar como pesquisador, porque eu sou um economista e historiador. Então, eu somo aquilo que é mais essencial, né? A ciência que estuda, na verdade, a ciência, eu diria, mais essencial do seu ponto de vista, digamos assim, da explicação do modo como nós vivemos, etc., é a economia. Por quê? Porque todos nós somos seres econômicos. Beni, não existe nenhum ser humano que viva, nem um ser vivo, inclusive não só animal, mesmo vegetal, que não viva se ele não tiver uma alimentação, certo? Ele está o tempo todo produzindo. A vida dos animais lá no campo, no mato, é uma eterna busca do quê? Da alimentação para sobreviver. O equilíbrio depende disso. Né? E isso também muda a nossa sociedade, porque nós não temos aquela coisa idílica no mundo real, não existe, né? Existe numa outra dimensão. Mas no mundo real nós não temos uma terra onde corre o leite e o mel. Né? Citando um dos momentos, eu acho que do Gênesis, em que você tem uma esperança que você um dia vá para um lugar que você não tenha mais justamente essa dependência do mundo econômico. A partir dessa dependência é que todas as nossas relações sociais se constroem e muita gente não se toca disso. E como é que isso surgiu na vida do Wander lá atrás, como estudante, como criança? Porque você também é escritor. Imagino que o livro tenha ou faça parte da tua vida sempre. Mas essa paixão pela economia / história, como é que nasceu? Foi assim, eu gostava de filosofia e comecei a perceber na adolescência, que muitas coisas tinham a ver com a economia. Porque eu, por exemplo, gostava de filosofia, mas eu tinha que trabalhar. E eu estava inserido num espaço social, né, uma família pobre, num bairro então pobre, hoje a Cancele está pujante, né, mas era um bairro periférico, pobre, e eu comecei a perceber essa relação, digamos, onde eu me situava no mundo e das relações que eu estava, eram relações de ordem econômica. Ou seja, você acaba frequentando pessoas da tua relação econômica, que tem o mesmo padrão, etc. Né? Não é que você queira, mas é que automaticamente isto é uma coisa, né? Que é o contexto, né? Aí fui aprimorando, aí abri um curso de economia na Unioeste, o primeiro curso, era festival ainda, e eu fiz o vestibular, e por muito orgulho, porque foi um vestibular fora de época, então todos que estavam dispostos a fazer qualquer curso superior mergulharam naquele curso, foi extremamente competitivo naquele vestibular. Tive a honra de passar, e aí eu aprofundei o conhecimento acadêmico em torno da economia, mas sempre também com o pé na história econômica. E depois, quando eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, eu fui para a história.
para aprender também o método da história, porque na economia eu já tinha o método da economia. E o método da história me permitiu avançar, avançar com um pouco mais de profundidade na história do Oeste do Paraná. Universidade Federal Fluminense. Federal Quando Fluminense. foi isso? 2000 a 2004. 2000 já fazem 2004. 20 anos. Uhum. É, Mas exatamente. você já escrevia e já era um Não, historiador eu já escrevi, conhecido já tinha, aqui, né? eu já tinha lançado Já tinha livros. notoriedade pela história, né? Já fazia alguns artigos também de economia, já tinha feito um livro também mais literário, que era o Cronos, um livro de 97, 98. E aprendi muita coisa na história, né? Por exemplo, uma das coisas que me permitiu ampliar essa problematização que a gente fala da história regional é assim, porque a história não é só cronológica, Benny. Então a gente tem uma história, muitas vezes quem escreve história não é exatamente um historiador, mas ele é mais um memorialista, mas no senso comum a gente chama de historiador, que é o sujeito que pega tal dia aconteceu tal isso, tal dia aconteceu aquilo. Registra. Ele é na verdade cronológico. Tal dia fundaram a Copavel. Ele é o antigo escriba, né? Mais ou menos. Então, extremamente inútil e necessário. Claro. Mas ele não problematiza. Ele que eu digo, né? O que é problematizar? É buscar as raízes, o que está por trás disso. Tudo bem, fundaram a Copavel lá em 1970. Mas como? Ok? Né? Mas como é que quem eram as pessoas que estavam por trás? Por quê? Não é? Foi simples? Bastava? Não, certamente. Teve muita barreira, precisava de dinheiro, muita gente não confiava, muita gente foi contra. Então isso gera o quê? Gera a problematização que a gente chama. E quando você encara a problematização, é que surge a realidade. Não falo nem a verdade, porque ela é um conceito mais... A verdade é um conceito, digamos, mais judaico-cristão. Então a gente substitui pela realidade, que é o mundo real. O que aconteceu de fato? O que levou as pessoas a fazerem isso ou aquilo? Então eu contei uma história e continuo aprimorando uma história problematizada de Cascavel e do Oeste do Paraná. Isso me permitiu revelar coisas que antes não eram visíveis ou eram contradições que ninguém explicava. E eu quero muito chegar no cerne da questão e um dos objetivos dessa nossa prosa, que é a contação da história, ou a história de Cascavel narrada adequadamente, ou sob o ponto de vista do pesquisador, investigador, que não só registrou o quando, mas o como, o porquê, né? O de que jeito, que é o teu caso. E isso tem trazido um debate acalorado muito interessante e resolvido uma equação histórica para a nossa cidade. E você vai gostar muito de saber detalhes, o Wander vai trazer para a gente. Mas antes, ainda no aspecto macro, falando sobre a questão da economia e da história, você é do historiador que concorda que a história é contada pelos vencedores ou não necessariamente? Ela é contada pelos vencedores, mas a partir do momento que você sabe disso, você pode resgatar a história dos ditos perdedores. Hoje é muito comum, né? Essa consciência de quem ganhou é que escreve a história. Sim. Permite você falar, não, mas peraí, eu vou contar a história de quem não registrou, vou resgatar a história dos quilombolas. Perfeito. Por exemplo, aqui, um dia eu quero resgatar a história dos paraguaios que ajudaram a fazer Cascavel. Legal. Nos anos 40 e 50, os paraguaios eram importantes aqui. Ninguém fala dos paraguaios, foram sendo expulsos, no sentido não da expulsão física, mas eles estavam se criando um ambiente novo aqui, dos colonizadores. Alijados do processo. Exato, daí eles se afastavam. Então, você tendo essa consciência, você permite, por exemplo, escrever uma história das minorias, da relevância, por exemplo, a história dos escravos, não é? Todos esses grupos raciais, grupos étnicos também, grupos sociais, que de uma maneira ou de outra oprimidos ao longo do tempo, você consegue fazer o resgate disso na medida que você tem essa consciência de que, peraí, essa história foi escrita do modo que interessava ao sujeito, né? Essa história foi escrita pelo cara que matou os índios, então o índio era ruim e ele era bonzinho. Agora vamos ver o outro lado. Então é muito importante essa tua pergunta, Pei, porque consegue remeter exatamente aquilo que a gente usa muito como um instrumental na história. Tentar olhar o outro lado, o lado do dito perdedor, o lado do sujeito que não se deu bem, que não gravou seu nome na história, do sujeito que fez muito, mas não apareceu porque aquela luta dele não se transformou, digamos, numa acumulação monetária, não virou um milionário em Cascavel, mas que
pode ser feito muito mais coisa por Cascavel, né? Ou pelo oeste. É mais difícil, Wander, escavar, garimpar, pesquisar, buscar a história mais antiga, cujos documentos estão muito consolidados, ou uma história recente como a nossa, cujos pioneiros ainda estão vivos? Eu diria assim que aquela história que já está, digamos assim, ossificada, digamos assim, ela é mais difícil você mexer, porque normalmente há versões das histórias, e quando você mexe nessa história e percebe que daquelas contradições que você tentava explicar, aquela explicação que já está dada não corresponde à realidade daquilo que você observa, é mais difícil, porque as pessoas, não, mas isso eu aprendi que era assim, agora você está dizendo que é assado. Há uma resistência maior. Então, a história do Brasil é um exemplo. A história do Brasil é um exemplo, exatamente, cheia de lacunas, cheia de contradições, cheia de grandes problemas que ainda vão ser enfrentados. Não pensamos que nós já sabemos tudo, não. Há muitas coisas que poderão vir à tona, novos documentos que estão guardados lá na Torre de Belém, lá em Portugal, que estão guardados no Vaticano, numa biblioteca europeia, de repente até lá na biblioteca de Washington, lá nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de ver, tive a oportunidade de estar lá, e tem muitos documentos lá que não tem pesquisador suficiente para pesquisar sobre a história da América Latina. Lá pode ter documentos extraordinários, não é? Que acrescentem ou mudem alguma coisa. Exatamente, porque ele não muda a história. A história está lá, está feita, mas muda a interpretação da história. Então é importante que as pessoas entendam isso, que muda a interpretação da história porque alguém contou a história do seu modo, mas de repente tem documentos dizendo não, a coisa não era assim, é assado. Os documentos aqui, a versão dos outros é diferente, né? Principalmente assim, você parte sempre da primeira fonte original, que é documento para o historiador. Ele vai trabalhar a história oral, que complementa. Não tem nenhum documento, como é que era Cascavel naquela época? Daí você não pode colocar, inclusive, a memória só de um, de outro, porque a memória nos engana, né? Sim. Você sabe que a memória é aquela coisa, né? A gente podia, quando era jovem era o tal, e de repente nem era o tal, né? Mas a nossa visão é essa. Mas eu era o tal. Ou conversa com alguém da família, mas não, mais ou menos. Você tem uma piadinha legal, eu que sou motociclista, né, também desde adolescente, e competia aí Brasil afora, até na Argentina, legal. Mas tem uma coisa muito legal acerca da passagem do tempo e acerca da interpretação que a gente tinha do passado, que a gente diz o seguinte: quanto mais velho eu fico, mais rápido eu corria, mais rápido eu andava, né? Pô, naquela época, é verdade, e todo mundo, era o máximo, né? E não era, né? Tanto assim. Não. O que te levou, Wander, qual foi o incômodo que te levou a pesquisar a história de Cascavel, sob o ponto de vista da tua pesquisa, da análise que você fez, que tem mexido o caldo, assim, tem mudado muita coisa? Bom, eu na verdade fui buscar a história de Cascavel, e quando eu falo do oeste do Paraná não tem como separar, claro, porque Cascavel faz parte de um contexto que a gente chama de território, que vem a ser o oeste do Paraná, e a leva migratória que veio para cá, que veio e fundou todas essas cidades que hoje nós conhecemos, Matelândia, Medianeira, Cafelândia, Cascavel, Toledo, Rondon, etc. Todas elas vieram nessa leva migratória, então eu não consigo separar um fato do outro. É um princípio científico, não consegue isolar. Tanto que, por exemplo, Toledo, eu digo que nossa cidade é a nossa cidade irmã, é gêmea. Toledo nasce com Cascavel. Já era um vilarejo chamado Toledo antes, como Cascavel era um vilarejo, mas ela nasce com o processo da colonização juntas. E Toledo é fundamental, porque dado o tipo de colonização de Toledo, estava atraindo gente para Toledo, e não para Cascavel. Mas na passagem das pessoas para Cascavel, muitos paravam aqui. Na passagem para Toledo paravam aqui. Paravam aqui, principalmente aqueles que não tinham dinheiro. Bem. Olha só. Isso é uma coisa que levantei na minha tese, né? E com muitos documentos, porque os documentos da própria Maripá que colonizou Toledo. Vamos ter que parar por aqui mesmo, né? Mais ou menos. É tipo assim, o cara vinha, viu? Você mora lá, vamos imaginar assim a pessoa. Você mora lá num distrito no interior de Erechim. Muita gente de Erechim, de Santa Catarina, Passo Fundo também, né? E tal. Bom, aí ele tá lá no interior e é um cara
que não tem condições assim, o trabalho dele é muito duro, de repente trabalha com a família numa lavoura pequena, que não dá rentabilidade, tem uma vida precária, sofrida. E eu ouvi falar que no oeste do Paraná tem condição, que as cidades estão crescendo, que tem terra barata. Né? O cara que tem um dinheirinho vem, mas o cara que não tem um dinheirinho, que é esse sujeito que eu estou imaginando lá, ele também vem. Ele vem e fala, pô, aqui eu não tenho perspectiva, eu vou ver lá. E de repente ele chega aqui, algum trabalho eu vou conseguir. E ele descobre aqui, quando ele chega aqui, que tem gente que diz para ele, viu, essas terras de Cascavel ali de Toledo você tem que pagar. Você tem dinheiro? Não tenho. Aqui não. Toledo era tudo bem controladinho, certo. Né? Para entender, a Maripá fazia o papel do governo, ou do Estado, como certo, a gente diz, certo, né? Certo. Ele cria seus próprios juízes, sua administração interna, porque o Estado não tinha força, não dava presente. Então Curitiba estava lá 500 quilômetros e tinha 500 quilômetros de mato nos separando de Curitiba, basicamente. Aí o sujeito vem aqui, alguém diz, olha, mas aqui Cascavel, a terra é devoluta. Como é que é isso? A terra não é de ninguém. Quer dizer que se eu pegar um pedaço, pode ser minha no futuro? Claro. Opa! E como é que eu faço? Bom, você tem que achar um lugar que não tenha ninguém aí e faz uma demarcação, mas olha... E começa. Coloca um revólver na cinta. Certo. E todos, na época, andavam armados, não era proibido e tal. Era um dos poucos... Era velho oeste. Era um dos poucos itens pessoais que todo mundo tinha, né? Sim. Então, é isso mesmo, é isso. Aí o cara ia lá, via um lugar que não tinha ninguém lá e demarcava, de repente chamavam... De repente tinha um vizinho gente boa, já fazia uma divisa família, comum, de repente trazia o irmão, viu? Meu irmão, vem pra cá. Coloca o revólver na cinta e vem pra cá. Tem que uma aqui tem uma terra aqui que, né, que pode ser nossa aqui e tal. E o cara vinha e cercava a terra. Cercava não, ele não tinha dinheiro pra cercar, mas ele colocava entre o rio tal, colocava uns marcos, começava a espalhar pra vizinhança. Essa terra aqui é minha. Isso, perfeito. Essa terra aqui é do bem. Quem tasca eu vi primeiro. É mais ou menos isso. E aí o cara conseguia com isso, ele conseguia melhorar sua condição de vida, porque existe um outro processo paralelo que é muito importante. Ou seja, vejo como a história não é estática, ela é dinâmica. Se você olhar, por que o cara veio? Tem que explicar, já estou explicando. Mas como é que o cara vai sobreviver? Ele vai sobreviver porque assim que o Beni toma um pedacinho de terra, 10 ou 20 alqueires que ele patrulha, compra um cavalinho ali, ou dá um jeito de cuidar, isso aqui é meu. Se alguém quiser entrar, o cara diz, ó, sai fora aqui. É meu. Enche o mugrão. Exatamente, enche o mugrão. E aí vem o madeireiro. Também não conhece nem quem é de quem. Ele sabe que é terra devoluta. Tudo que o madeireiro quer é que alguém assine que aquela terra é dele, para ele ir lá e tirar a madeira. Não importa, não quer documento anterior. Aí o Beni pegou aquele pedacinho de terra, aqueles 20 alqueires. Aí o madeireiro chega e escuta, você é o dono? Sim, estou aqui. Quanto tempo? Estou aqui há 2 anos. Ah, então tá. Vamos negociar essa madeira? Pega a madeira. Vou demorar 5 anos para tirar madeira, 3 anos. Tá bom. Quanto você vai pagar? Cara que nunca tinha dinheiro, vinha com a mão na frente e outra atrás. De repente, madeira valendo uma fortuna. Imagina. O cara todo mês começa a ter um fluxo de dinheiro. Para a madeireira interessa também cumprir com o cara, para evitar que, obviamente, venha um terceiro e tal. Não, eu comprei, vou pegar o negócio. O negócio é ganha. Exatamente. Estão ganhando muito dinheiro também. E aí, de repente, limpa aquele terreno, aquela madeira imponente. Já foi. Aqueles pinheirais lindos. Havia uma demanda gigantesca por madeira, construção de Brasília, a reconstrução da Europa. Sim, perfeito. A própria Argentina, que estava crescendo muito, consumia muito da nossa madeira. Além do consumo interno também, as cidades, não só Brasília, as cidades crescendo, precisando de madeira. E, de repente, o foco da madeira, porque os outros lugares já tinham explorado a madeira, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma madeira que tinha uma logística relativamente fácil de transportar, não tão fácil, mas muito mais fácil do que Amazonas, Mato Grosso, Acre, esses lugares que você conhece muito bem. Era aqui, estava longe de Curitiba, mas de repente se tornava perto. 500 quilômetros é melhor do que 2.000 quilômetros, muito melhor. Claro. Aí esse cara, de uma hora para outra, Beni, ficava rico. Ou ficava bem de vida. Sim. Compreende? Essa é a história que fez a maior parte de Cascavel. E aí essa terra sem a árvore, obrigatoriamente, precisa do plantio. E aí, mas veja, agricultável. Exatamente, o que acontece? Olha, uma sucessão de fatores. A madeira valorizando, a terra era rica em madeira. Quando extrai a madeira, vem, nos anos 60, um processo levado a cabo pelo governo
que era a modernização da agricultura. Perfeito. Fez convênios com a FAO, a Fundação contra a Fome no Mundo, e começaram a trazer equipamentos modernos, fazer convênios de tecnologia à época com o Brasil. Terra muito fértil aqui. Terra muito fértil. Os bancos começaram a dar crédito fácil, justamente porque era uma política do governo federal incentivar a agricultura. Então o cara que veio com a mão na frente e outra atrás, de repente ele é dono de 20 alqueires, e se ele for um pouco mais esperto, ele já compra do vizinho. Às vezes não comprava, né, Benis? Sim. Às vezes ele via que o outro lado não estava muito cuidado, ele ia lá, pegava mais 5 ou 10 alqueires, entende? Um processo que ainda hoje acontece em qualquer lugar do Brasil, do mundo, se o cara não se cuidar. E de repente o cara tinha 40, 50 alqueires, porque ninguém estava ocupando outro lado, mas ele já tinha condição de cuidar, ele expandia. De repente tinha um outro sujeito ali, quer vender tua terra? Vendo, a terra era ainda barata, tá bom. De repente o cara tinha 50, 80 alqueires. E ele começava a agricultura, e a agricultura começando a se expandir. Aquele dinheiro que ele começou com a madeira, agora ele estava ganhando com a agricultura, e que a agricultura é um ciclo diferente da árvore, que a árvore é 20, 30 anos para formar uma geração de árvores. O ciclo da agricultura é 2 vezes por ano, milho, soja, feijão, né, essas culturas não perenes e tal. E aí o cara se tornava um cara rico. Interessante. E ele, então, diferente de Toledo, que é a nossa cidade irmã, lá era muito mais organizada a sociedade. Aqui era desorganizada por quê, Beni? Porque o cara, ele dependia muito mais dele do que o Estado, do que de uma Maripá. Se alguém invadisse a terra dele, era com ele. Ele que ia colocar o peito lá. Entendeu? Ia colocar. Ia correr o risco. Foi uma fama que Cascavel carregou por muito tempo. E era verdadeiro. Era verdadeiro. Mas em Toledo, não, em Toledo o cara teve uma tentativa de invasão lá, chamava a Maripá, que tinha vendido os terrenos, e escriturado, tudo direitinho, e inclusive medido, fizeram arruamento. E ela fazia as vezes do Estado. Claro. Ali, né, Eu tenho um problema. Você veio aqui, Beni, eu fui para Toledo. O Wander comprou ali em Toledo e, opa, tem um vizinho querendo avançar. Ô, Maripá. Chama o xerife. Xerife. Não, já vai. Não, já resolve. A Maripá tinha também o que nós chamaríamos os seus jagunços, que eram os homens fortes lá. Sim. E para o Estado, o governo do Paraná, era importante. Ele fazia vistas grossas, porque ele preferia, como ele não podia atuar, preferia que uma grande companhia, e não era uma companhia muito certinha mesmo, entregava a documentação, não cobrava 2 vezes, era muito certa a Maripá, tem que se dizer isso. Então ele dava sossego. A parte que atrapalhava o governo, que dava dor de cabeça, era do rio Lupeí para cá, que é o Lupeí que ainda hoje divide Cascavel de Toledo, né? Era esse o problema. E lá no Sudoeste também, mas eu nem estou chegando no Sudoeste, que nós temos uma revolta dos poceiros em 57, envolveu o governador, então governador Lupião, falando de Cascavel. Então, a gente só consegue explicar a história da ocupação de Cascavel e do sucesso dessa maneira. Porque se eu fosse apenas um cara que fizesse só uma datação cronológica. Começou a chegar os pioneiros em 46, 47. Como daí, de repente, em 50, 49 faz uma delegacia. Em 38 um aeroporto. Não explica. Entendeu? Você narra. Mas não explica o que está por trás. A história não é escrita só na capa, né? Não é só na primeira página, né? E não é só no fato. Não é só no fato. Mas é o fenômeno que está por trás do fato. E aí, eu estava até no carro esses dias com o sobrinho, e você conhece a Pérola, minha filhinha, né? O pessoal que conhece, ela é uma pérola mesmo, né? E ela estava no carro assim, de repente ela quis fazer uma pergunta, 5 aninhos de preciosidade, né? Falou assim, a pergunta que não quer calar. Aí todo mundo caiu na risada. Como é que cria uma frase dessa, né? E o que eu vou falar agora, me lembrei dessa, é uma pergunta que não quer calar, Wander. Sempre foi Cascavel o nome daqui? Sempre foi Cascavel, Beni. Sempre. Veja, esse não era o objetivo principal da minha pesquisa. Eu aprendi que Cascavel se chamava Encruzilhada. Nós aprendemos. Né? E quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, eu procurava documentos da Encruzilhada. E não achava. Demorou, inclusive, para cair a ficha. Mas achava Cascavel. Olha só. Cascavel. Aí, num determinado momento, eu falei, peraí. Cadê a Encruzilhada? Cadê a Encruzilhada? Como você pesquisa? Horas. Eu vou dar aqui. Por exemplo, nós pertencíamos a Foz do Iguaçu, ao município de Foz do Iguaçu. Certo. Foz do Iguaçu virou município em 1914. Nós nós éramos um vilarejo dentro de Foz do Iguaçu, pertencíamos a Foz do Iguaçu. Tá. Quando se referiam a esse lugar, Foz do Iguaçu, os documentos se referiam à Encruzilhada. Nunca houve Encruzilhada, se referiam a Cascavel.
Antes, muito antes de 1930. Quando passa os rebeldes aqui, que vão fazer os mapas preciosos do estado do oeste do Paraná. Isso quando? 1924. 24. 100 anos esse ano. 100 anos esse ano, olha aí. Mapas preciosíssimos que eu tive a oportunidade, aquele trabalho do pesquisador. Ninguém me disse existem esses mapas. Eu procurando a história do Oeste. Foi atrás. Fui atrás e depois de muito. Mas eu não procurava exatamente para achar uma encruzilhada em Cascavel. Eu procurava porque eu queria ver os mapas do início dos anos de 1900 a 1930, os mapas de ocupação. E a história do Oeste, porque eu sabia que tinha passado os rebeldes e fui um dia pesquisando na Fundação São Getúlio. mapas muito bem feitos, né? Porque a cartografia era a arte da guerra. Sim. Era o GPS de hoje. Tá. Os militares tinham uma formação extremamente precisa. Eles fazem os mapas que você já teve a oportunidade de ver, já te apresentei, eu acho em adorável. escala, perfeitos. Tá Cascavel, 1924, Cascavel, batendo com o quê? Com os dados de Foz do Iguaçu, ao qual nós pertencíamos, né? Aí, depois que passam os rebeldes, e não aumenta uma encruzilhada como topônimo nome próprio. Existe uma encruzilhada em Cascavel. Existia, não Mas necessariamente. não era o nome da cidade, o nome era Cascavel. Como existe encruzilhada em todos os lugares do Brasil, qualquer cidade tem encruzilhada, ou teve, vai ter. E aí, eu buscando mais ainda, não contente, a primeira vez que eu vejo a citação do nome Cascavel é em 1905, num diário de memórias de julho, já vou lembrar. Eles têm uma albrage, mais ou menos onde hoje é a sede Alvorada. Eles tinham a época. Certo. Nunes e Gibarra. Júlio Nunes, o que veio aqui quando era jovenzinho, com o pai dele, argentino, para começar a trabalhar a extração de erva mate na central deles, que tinham várias centrais, três mais importantes para Cascavel. Uma deles era Nunes e Gibai. Eles vêm em 1904, desculpa. Tá. E isso chamava Obrage. Obrage, onde eles recebiam, eles colhiam erva mate e ali eles já processavam para levar para os barcos. E o registro é Cascavel. Em 1904, ele já aponta que tem um vilarejo chamado Cascavel. Interessante. Aqui. E não nenhuma encruzilhada. E por que seria esse? Não poderia ser outro? Não, porque eles estão aqui em linha reta a 20 quilômetros e não tinha. Eram raros os pontos, era o pouso da Cascavel. Certo. Que realmente era essa Cascavel aqui, né? E aí, a posteriores, isso se confirma nos mapas, as próprias obragens, né? E, por exemplo, em 1929, Benes, o mapa mais antigo em que aparece Cascavel, o mapa oficial do estado do Paraná, não esses mapas que eu estou falando, que são mapas de extrema precisão, feitos por pessoas do exército, né? Em 29 aparece Cascavel. Porque existe uma versão popular que respeito, mas que não foi a fundo na documentação, que faltou, digamos, o rigor científico, que diz que em 30 ainda Cascavel chamava encruzilhada. Nunca se chamou. E em 29, no mapa do Estado, se alguém duvida desses outros documentos que eu estou falando, eu tenho a cópia do mapa do Estado, que em 29 está Cascavel. Então não pode ter chegado alguém aqui em 30 e fundado Cascavel. Ela existe muito Já antes. existia. Mas ela existe em algum momento, eu sei até mais ou menos a cronologia. Cascavel passa a existir entre 1900 e 1905. Se quiser eu te conto por quê. E nunca foi Aparecida dos Portos. Jamais foi. Mas houve sim uma tentativa do Monsenhor Tchelac, que era o prelado de Foz do Iguaçu, que vinha rezar missas ocasionais aqui. Polonês, né? Tchelac. E aqui, na verdade, o grupo, digamos assim, que fundou Cascavel, que primeiro se alojou por aqui, foram os poloneses. Ok. Os poloneses. E os poloneses, mas eram poloneses acaboclados, como no que sentido? Quando eles estavam vindo no interior para tentar buscar novas terras e tal, eles acabavam usando muito do tipo de ser do caboclo para sobreviver. Então eles adaptados. Eles acabavam, havia uma interação, casava com caboclo e tal, vice-versa. Mas esses poloneses, por que eu falo isso? Porque tem também uma implicação lá na frente. Mas esses poloneses dos anos 20 são os caras que têm um grupo que fundou Cascavel, né? Sem a intenção, obviamente, mas que aqui primeiro se assentou de uma forma definitiva, foram os poloneses. E os poloneses sempre foram muito religiosos, assim como os caboclos, muito católicos, diga-se de passagem, católicos. Então aquilo pesou.
alguns comerciantes, inclusive os poucos que tinha aqui, chegaram até ter um deles fazer um bloco de pedido como Aparecida dos Portos, lá por 1933, 34. Mas o nome é muito importante que as pessoas saibam disso. O nome continuava sendo Cascavel, lá na prefeitura de Foz, a qual nós pertencíamos. Nos documentos do estado do Paraná, isso aqui se chamava Patrimônio de Cascavel. Aí deram nome ao primeiro loteamento dentro do patrimônio, loteamento Aparecida dos Portos. Esse era o nome de um loteamento. Loteamento, que foi extinto em 57, o loteamento. Então não pode se confundir uma coisa com outra. Então ele nunca, volto a dizer, nunca foi, porque o que comprovaria seria que se nos documentos em Foz do Iguaçu ou do estado do Paraná começassem nesse período a escrever que aqui se chamava Aparecida dos Portos. E curioso, porque Portos não tem nada a ver, né? Pois era uma coisa Aparecida assim. Tudo bem que é a padroeira, né? Talvez porque havia aqui o caminho, vinha um caminho de Foz do Iguaçu que estava à beira do Rio Paraná e vinha um caminho que vinha na direção mais ou menos de Porto Mendes, onde hoje é Barixão Rondon, que vinha para cá também. Então, teriam 2 portos, né? Mas também não se iludam, não eram portos, eram assim uma escadinha no barranco, com uma taperinha do lado, que se tivesse uma chuvarada, quem estivesse esperando ali uma barcaça, mas não era. Né? Era um lugar para uns troncos ali presos para amarrar a barcaça, né? Era mais ou menos esse o porto. Então era uma coisa sem estrutura nenhuma, sem banheiro, sem nada. E vai se consolidando Cascavel. Exatamente. Então Cascavel. E a tua documentação, a tua pesquisa mostra isso. Não há dúvida nenhuma. Rigorosamente. Sempre foi Cascavel. Havia, tanto que o documento mais importante da nossa história, Beni, é a medição do primeiro patrimônio de Cascavel. Ele começa a ser pensado já em 25 pela Prefeitura de Foz, devido à atenção que o oeste do Paraná chamou do Brasil com a passagem dos rebeldes que vão daí se transformar na coluna Prestes quando são expulsos aqui do oeste do Paraná. E aí como sem batalha aqui? Não houveram muitas batalhas, sim, que vai terminar com a batalha ali na Serra dos Medeiros, ali em Catanduvas, um pouco além de Catanduvas. Muitas batalhas, exatamente. E Cascavel vai ser um quartel-general, inclusive, dos rebeldes. De setembro, pelo tenente-coronel Padilha, vai ser o comandante, é um rebelde, e vai ficar aqui de setembro a abril de setembro de 24 a abril de 1925. Em que região da cidade? No Cascavel Velho. No Cascavel Velho. Que muito sabiamente, também quando você não se aprofundava na história, já não sabia explicar, então, porque é Cascavel Velho. Se era encruzilhada, por que existe o Cascavel Velho? Perfeito, também tem. Não tem sentido, né? É porque o Cascavel Velho começou, é lá que nasceu, lá no Cascavel Velho, que nasceu um proto-núcleo urbano. Uma posada, um botequinho, algumas coisinhas onde o pessoal amarrava cavalo, onde alguém servia uma refeição para o viajante, onde tinha água fresca, uns pousos bem rudimentar, né? Você que está nos vendo fora de Cascavel, Cascavel Velho é um bairro da cidade, o mais antigo, como o Wander está relatando aqui, e que está ganhando ou mereça um olhar até mais dedicado e delicado, né, professor? Muito. Por tudo isso que você está falando. Feito, né? Junto à gestão pública, que nós precisamos resgatar aquele espaço lá, porque hoje está esquecido. Paradoxalmente, hoje é um dos bairros mais pobres da cidade. É um absurdo isso. Mas aí, Beni, nessa balada, digamos assim, né? O nome Cascavel, ele está sempre presente desde o início do século XX. Ele foi dado. Você gostaria de saber como é que se deu o nome Cascavel? Porque aí entra, como tem lendas urbanas e lendas não urbanas, do surgimento do nome, que agora ficou ainda mais claro com a tua narrativa e aquilo que eu tenho conseguido ler do teu trabalho, e que aos poucos ganha mais visibilidade. Isso é muito bom, porque consolida a história, né? Mas é muito curioso, né? É Cascavel da Cobra mesmo? Como é que é isso? Porque hoje em dia só vê lá no zoológico. Versões que são lendárias. Aliás, as que estão no zoológico, o zoológico de Cascavel é um passeio maravilhoso, eu recomendo com todas as letras, e tem cascavéis lindíssimas lá. Olha, é um animal muito respeitável, um animal da natureza muito respeitável.
nós temos o seguinte, aqui não tinha mais cobras que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sim, no perfeito. Paraná. Mas é que Cascavel foi porque, em algum momento, entre 1900 e 1905. Só dizer, por que você sabe disso? Porque em 1899, um narrador curitibano que narrava qualquer vilarejo, qualquer lugarzinho que existia, ele fez exatamente a rota de uma estrada estratégica no qual passava do lado de onde seria o Cascavel, junto ali do Cascavel Velho, Sim. e ele narrava qualquer vilarejo, não aparece o nome Cascavel ainda, aparece Catanduvas, Tá. aparece Barro Preto, alguns nomes até que sumiram, Foz do Iguaçu, obviamente, que era o destino final dele. Mas em 1904 já aparece nas memórias do Júlio Nunes, correto? Então, nesse período que era de intensa atividade dessas obragens, essas companhias argentinas, sim. que vinham aqui 6, 7 meses por ano explorar a erva mate, o que aconteceu? Em algum momento, entre 1900 e 1904, alguém matou uma cobra muito grande, uma cascavel, lá no Cascavel, que viria a ser o Cascavel Velho, e perto de uma fonte. E pendurou essa cascavel num galho de uma árvore timbaúva. Que legal. Conta por que eu sei da árvore, se você me lembrar. De uma árvore timbaúva. Que legal. Um costume dos sertanejos, que ainda hoje subsiste. Eu que sempre andei muito de moto nos interior, fazendo um tipo de modalidade chamado trilha e enduro. Gosto muito. Em muitos lugares a gente passava, né, do Brasil afora, em outros lugares que fui, às vezes tinha uma pele de cobra secando Já no vi, galho de já árvore. vi isso também. Então, Já vi. porque daí indicava que havia os répteis, havia os répteis ali, que era perigoso. E é um e troféu tal. também, né? E é um troféu. Aí Tá lindo. ficou lá. E aí vai se deteriorando muito lentamente, é muito resistente aquele couro da cobra, que é o tempo de marcar o lugar. Porque as outras são lendas por quê? Ah, porque uns soldados foram picados por uma cascavel. Mas como é que vai marcar o lugar? Imagina que era uma picada cheia de mato, coberta. Até a Foz do Iguaçu mata e muito antes, desde de Laranjeiras até aqui, mata. A única coisa que poderia marcar o lugar, porque o cara for picado, ele não vai fazer um monumento ali. Pelo ele contrário, vai embora, vai embora. Agora, se você deixa Ou nem uma vai árvore, viver para isso. e nem vai viver. Agora, se você deixa uma árvore pendurar, uma casca Que da foi o que cascavel, aconteceu. vai marcando, porque ficava semanas sem passar uma alma viva aqui. Quando as obragens paravam a temporada de colheita e de processamento da erva mate, talvez podia ficar semanas sem ninguém passar ali. Só um caboclo outro que morava ali perto, compreende? Então, tinha que ter alguma coisa que marcasse efetivamente, né? E essa versão é a versão que realmente, digamos, tem uma dose de realidade muito forte para comprovar. Eu ouvi essa versão do segundo prefeito de Cascavel, um homem que conhecia todo esse território, Elberto Elvino Schwartz, que nos deixou lá, acho que em 2006, 2007, foi o segundo prefeito. E ele tinha um pouco mais Eu entrevistei, inclusive. Então, o Alberto, ele tinha assim ele tinha assim uma cultura muito boa para a época, né? Ele veio do Rio Grande, etc. Ele era contador da Industrial Madeireira do Paraná, à época, Grupo Festugato e tal. E ele, como tinha sido prefeito, certamente, como um cara culto. Então, quando ele me falou isso, ele que narra o pé de Timbaúva. Mais um clique, né? Claro, cara, ele é extremamente lúcido, segundo prefeito de Cascavel, 50 e poucos prefeitos de Cascavel. Ele estava assim, há meros 30, 40 anos, digamos assim, né? Quer dizer, tem um montão de gente em torno dele que tinha contado essa história para ele, certamente. Eu falei, claro, tem toda a lógica. Agora cai a ficha do porquê Cascavel. E aí ficou o pouso da Cascavel inicialmente, porque era a referência do ranchinho que tinha ali, que acolhia. Colocada nessa árvore que você Da proximidade da árvore, porque a árvore estava muito perto da fonte de água que parava, era uma fonte, que ainda existe a fonte, mas ela era mais espraiada, certamente à época, né? Hoje tem muita erosão, onde se abastecia, chegava com cavalo, não tomava água ali. Obrigatoriamente parava ali para dar uma... Então Cascavel sempre foi Cascavel, bem. Não por teimosia do Wander, não porque o Wander quer, não. É porque é Cascavel porque mesmo. os documentos, não existe não achei um único documento. Achei narrativas escritas, mas sem um documento anexo mostrando. Eu tenho assim, até vou aproveitar a oportunidade, tenho o orgulho, né, de depois de ter voltado de Rondônia, onde fiquei 21 anos, mas eu sou daqui, sempre falo isso, de ter sido chamado pelo Wander, dentro de guardadas todas as proporções, né, para fazer parte desse grupo que está trabalhando esse resgate histórico que trará luz
ao nome Cascavel, à história de Cascavel e às gerações, muitas das quais passaram por aqui, pela Estação de Inovação, aliás, já estão passando, terão o privilégio, inclusive no nosso painel, o nosso museu que está sendo montado aqui, com o design da Amanda, que está acompanhando aqui por perto, essa informação histórica que é fundamental. E ela é fundamental porque ela é um compromisso histórico, né, Wander? Essa é uma palavra, né? Responsabilidade histórica, né? Claro. Peraí, se vamos contar a história, vamos contar direito, né? Claro. Imagine que, por exemplo, haverão muitos pesquisadores no futuro que vão achar novos documentos, vão procurar e vão achar Cascavel, porque é Cascavel que eles vão achar, porque é o que estava em todos os documentos oficiais, não é? Então é importante que se restabeleça, né? Porque existe uma coisa do mito fundador, que alguém chegou aqui em 30 e fundou Cascavel, fundou Encruzilhada em 2, 3 anos por acaso, por um erro de um telégrafo, mudou o nome para Cascavel. Desculpe, isso está não é má fé, mas é falta de uma pesquisa criteriosa. Mais para folclórico e... Exatamente. Né? Era uma tentativa, que inclusive eu acho muito válida, de construir uma história para a cidade. Claro, como todo lugar. Né? Como todo lugar. E quando chega os colonos nos anos 50, no final dos anos 40 para os anos 50, eles não têm uma cultura, alguns têm o que seria o primário. Se eles tiverem os 4 primeiros anos, o primário já são, digamos, estão avançados com relação à maioria que sequer sabia escrever o nome. Então, para eles, a história que contava era uma história factual, para eles estava bom. Alguém chegava, esse aqui está desde tal data, esse aqui fundou a cidade, tá bom. Compreende? E não fazia um critério, né? Não interessava a eles também. Isso foi se reproduzindo como uma verdade, mas que não corresponde realmente a toda a vasta, não é um documento, a toda a quantidade de documentos. O desafio agora, e aqui é um espaço para isso, é comunicar isso mais e melhor e sempre, né? Tornar isso o mantra que vai trazer a verdade, né? Tanto que eu estava remetendo ao primeiro e mais importante do documento do Cascavel, que é a criação do patrimônio municipal. A gente foi para o outro lado, esqueci de contar. Começa a ser construído em 26, mas em 31 vem a 11ª Comissariado de Terras do Estado do Paraná para medir o patrimônio, depois do Estado já ter sinalizado previamente a quantidade de terras que ele daria para o município. Certo. Mas professor Wander, mas ele eram terras evolutas e mesmo assim o Estado estava dando? Sim, porque o Estado se sentia um dos donos dessa terra. Tinha uma disputa do governo federal, do governo estadual, e também de uma empresa chamada Braviaco, que era uma empresa que tinha ganho essas terras 20, 30 anos antes para construir uma estrada de ferro e nunca construiu. Aí o governo federal chamou de volta, falou, vocês não têm mais direito. Daí ficou um imbróglio. A briga do governo federal com o governo estadual e com essa Braviaco. Os três dizendo essa terra é minha. À medida que valoriza, tem mais gente. Eu quero, digamos, eu que eu quero fazer o processo de ocupação. Tem mais pai da criança quando ela vai ficando bonita, né? E aí o que acontece em 31? Daí o governo do estado do Paraná determina aqui a criação de um patrimônio. Ele tinha poderes para isso, para o processo de urbanização, ele se sobrepunha às outras demandas. Sim. E aí está lá escrito patrimônio em 1931, mas começa em 26. Está lá no patrimônio de Cascavel, correto? Cuja medição começa na encruzilhada que vai para o Rio Paraná. Entende? Então, ele cita a encruzilhada, não como nome próprio. O nome próprio está lá no cabeçalho, Cascavel. Localização. Como lugar, né? Como um lugar. Um ponto de cruzamento de 2 caminhos que existe em Cascavel. Então, nunca foi nome próprio. Se não tivesse, fosse o contrário, teria aparecido lá nesse documento patrimônio da encruzilhada. E nunca Cascavel. Né? Então, a gente que faz trilha, que faz rally, é a indicação no mapa daquele ponto, né? Encruzilhada X, mas é na cidade de Cascavel. Encruzilhada que é do cruzamento de 2 caminhos. Né? Isso é muito interessante. Então, assim, eu acho que nesse ponto, sabe, Beni, ele não há dúvidas sobre o ponto de vista documental. Não há dúvidas. Agora a gente precisa fazer essa informação. E é muito mais complexa porque nessa época estão os caboclos morando aqui. Certo. E os caboclos também, eles têm assim uma ocupação espacial diferente, digamos, do cara que mora dentro do perímetro urbano. Eles não formam um perímetro urbano, bem. E qual que é o teu incômodo, Wander? A gente tem alguns minutos, mas eu preciso te perguntar isso, até ainda com uma lembrança muito salutar de uma visita que eu fiz à Austrália para minha filha mais velha. Tenho uma filha na Austrália, tenho uma filha
Santa Catarina. Além da Pérola, tenho duas jovens que eu amo muito e sei que estão nos vendo. E adoram ler, e adoram a história. E eu estou falando isso porque a minha visita à Austrália me deixou, em um dos momentos, muito emocionado quando eu cheguei num memorial que era recebido, os visitantes eram recebidos por idosos voluntários que faziam parte daquele ambiente para contar a história da Austrália, especialmente daquela região onde nós estávamos. Mais precisamente em Sydney, Sydney. Esse memorial foi em Sydney. Eu chorei muito, porque eu entrei num lugar em que dava para comer no chão. E tudo remetia a uma beleza histórica que foi narrada para nós, por esses senhores e senhoras, com muita emoção. Eu falei, pô, mas eu devo ser o visitante 1 milhão, 1.200.000 aqui. Ela faz isso todo domingo. E eles falaram que sim. E eu aprendi muito na narrativa por causa do fator emocional, a beleza, o cuidado, a ambientação. Te incomoda no bom sentido? E a mim sim. Embora nós tenhamos aqui museus, nós temos pontos históricos, mas quando a gente vai para um lugar assim, que é o plus, a gente fica, pô, eu preciso que meu país também seja assim, porque o pertencimento que eu vi daquela gente, eu estou te sendo sincero, eu chorei bastante, como se eu tivesse sido arrebatado, como eu tive uma epifania, uma catarse histórica de um país que não tem familiaridade comigo, a não ser o fato que minha filha é cidadã de lá agora. Te incomoda isso, de que nós também tenhamos, pelo menos consigamos construir gerações brasileiros, cascavelenses, que tenham lugares assim e narrem a história assim, Wander? Olha, não é bem um incômodo. Eu penso assim que esse meu trabalho é um trabalho que consegui, obviamente, como professor da UniOeste, com o projeto de pesquisa, com o doutorado que a UniOeste me permitiu. Então, é uma homenagem, digamos, a mim como vim no colo dos meus pais, sou dessa leva migratória, Legal. como um cascavelense, né? E para honrar o nome da cidade, contribuir com a cidade e a UniOeste, obviamente, né, como um centro disseminador da ciência, né? Então, todo esse trabalho foi dentro Papel importante na pesquisa, científico, né? Exato. E aí, Beni, o que não é bem a palavra incômodo, mas que talvez nos impele assim, é que, por exemplo, né? Essa Revolução de 1924, ela está marcada na memória da história do Brasil, porque foi a primeira de várias tentativas de revolução, de mudar o Brasil para melhor. Sim. E ela tem o epicentro dela, digamos, começa em São Paulo, é o epicentro inicial, mas ele finaliza no oeste do Paraná, nos sertões do oeste do Paraná. Eles passam por Guaíra, tomam Guaíra, que era um posto avançado do Exército, vão para Foz do Iguaçu, tomam Foz do Iguaçu, que é outro posto avançado do Exército, tanto que lá era a colônia militar de Foz do Iguaçu até 1914, em 1924 já é município, quando eles chegam lá, mas ainda os militares que mandam, basicamente. E eles vão fazer um quartel-general em Cascavel. Vão fazer um quartel-general em Cascavel, que vai ser a retaguarda. E nunca se falou isso na história. Sim, por um lado, porque nunca ninguém deu relevância, porque a batalha aconteceu lá em Catanduvas, batalha final. Mas quando eu levantei isso já levantei faz 20 anos, eu achei que teria um impacto maior, porque isso coloca a Cascavel no mapa dessa grande revolta de 1924. Perfeito. E nós, Cascavel, nós somos muito autofágicos, no seguinte sentido. Nós destruímos nossos próprios símbolos. Nós comemos nossos símbolos, nós derrubamos nossas primeiras casas. Vamos produzir, Exato, nós passamos por cima da nossa história o tempo todo. Vários prédios se foram, né? E outros marcos interessantes, ou pessoas que seriam referência. Por exemplo, a primeira professora de Cascavel, morreu faz muitos anos, não tem um nome de uma escola, não tem o nome de uma, de um espaço. Então, assim, tinha quem queria exercer o poder, que ela chorar para o prefeito para colocar o nome e tal, mas cadê aquela cidade, cadê a memória da cidade? Dizer, peraí, sim. Não é por aí, a gente tem pessoas que colaboraram decisivamente e são esquecidas na história, tem uma relação. Mas aí me incomoda nesse sentido, ou seja, a gente tem que retomar e resgatar essa história e dizer, peraí, Cascavel tem que estar no mapa das comemorações dos 100 anos
Sim. da Revolução de 24. E qual é o caminho, Wander, para a gente encerrar? É o das mídias, é o das redes sociais, é o da inteligência artificial que hoje facilita muita coisa. E eu estou dizendo isso porque vou dar um exemplo próximo da gente que tem a ver com a Revolução. O paulista. O paulista de gerações e gerações, ele sempre teve um carinho extraordinário pela Revolução Constitucionalista. Martim Miragaia, Drauzio e Camargo. Isso se perdeu, está se perdendo. Como evitar que aconteça o mesmo fenômeno e trazer essa memória? É a escola, é a mídia digital, é a imprensa, é a academia. Tudo isso, mas uma outra coisa muito importante. É o marco físico, Benny. Uhum. O lugar que nós habitamos, que marco nós temos? Os nossos fundadores dos tem a anos ver com 50... o que eu falei da Austrália, né? Aquele memorial, né? Tá lá. Aquelas pessoas que no começo dos anos 50 se uniram para formar Cascavel, que eles são os verdadeiros, digamos, são os verdadeiros heróis cascavelenses esquecidos, que foram lutar em Curitiba para que nós nos tornássemos município, senão nós seríamos um distrito de Toledo. Esses são os verdadeiros heróis de Cascavel, em 1951. E eles tiveram a felicidade de fazer aquele marco histórico, aquele obelisco, na Praça Getúlio Vargas, aqui. Certo. O único marco que nós temos, mas nós temos uma série de outros marcos que foram extintos. Então agora nós temos como retomar. Inclusive foi uma provocação ao prefeito Paranhos, ele disse que pretende fazê-lo. Nós temos que fazer alguns marcos, inclusive da passagem da Revolução, marcos físicos. Porque vem o turista, vem o cidadão cascavelense, passou por aqui e tal. Marco físico é o que interessa quando se trata de história. A mídia, obviamente, interessa, mas se você não tiver um marco físico, onde o cara vai fazer uma foto, onde o cara vai, onde vai aparecer no cartão postal, que hoje é um cartão postal digital da cidade, você fica sem esse marco. Então, passamos um rol, e você faz parte dessa comissão, inclusive, com muito orgulho, estamos juntos, de 8 ou 10 itens para marcar os 100 anos da passagem. Esse é o ano para a gente fazer isso. Para a gente demonstrar fisicamente essa passagem desses rebeldes corajosos que queriam mudar o Brasil e foram muito importantes, porque em 30 esses caras fizeram parte, foram ministros, foram secretários, foram caras que influenciaram muito Getúlio Vargas. A história não para. Wander vai dizer como acessar essas informações e também os seus livros, como conseguir. Obrigado, Amanda. Obrigado, André. Obrigado a você. Inscreva-se, compartilhe, passe adiante a comunicação do podcast Estação, que hoje teve essa brilhante conversa com uma pessoa que é uma referência, professor Wander Piaia. Wander, seus contatos, onde conseguir os livros e muito, muito obrigado de coração, viu? Olha, eu que agradeço esse espaço de formação de opinião, muito importante mesmo. Os livros estão disponíveis na editora da UniOeste, se você acessar na internet, telefone da editora da UniOeste, você tem. Mas também você tem na banca do Edson, a revistaria do Edson. Eu adoro a revistaria do Edson. O Edson, não sei se ele, talvez eu tenha até que repor lá, tem que passar lá para ver, faz algum tempinho que eu reponho. Mas também na revistaria do Edson também está disponível o livro Terra, Sangue e Ambição, a Gênese de Cascavel, que está na sua 2ª edição e que breve irá para a 3ª edição, mais ampliada ainda, que trata de todos esses fatos e fenômenos que nós narramos aqui acerca da história de Cascavel e do Oeste. Wander Piaia está nas redes sociais ou é um eremita, prefere ficar recluso, refratário a isso? Olha, eu sempre fui muito discreto, mas eu estou indo para as redes sociais. Maravilha. Porque eu percebi o seguinte, que se a gente faz pesquisas e isso fica para nós, também nós não conseguimos influenciar aqueles que estão no nosso entorno. A gente é Rio, não é açude, né? Exatamente. Obrigado, Wander. Sucesso. Um prazer. Viu? Obrigado. Abração. Até a próxima. Podcast Estação, produção Fundetec, Estação Hub One. Contamos com você sempre. Valeu. Obrigadão.